Se prepare para subir, diga, se prepare para subir. Oh glória, quem vai subir, quem vai subir, quem vai subir, quem vai subir, quem vai subir. Oh glória, Jesus. A vinda de Jesus é mencionada na Bíblia Sagrada 1845 vezes. A vinda de Jesus é mencionada na Bíblia Sagrada 1845 vezes. O Antigo Testamento, que tem 23.214 versículos. A vinda de Jesus é mencionada 1527 vezes. O Novo Testamento, que tem 7.959 versículos. A vinda de Jesus é mencionada 318 vezes. Eu poderia esta noite citar vários textos alusivos à sua vinda, como Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando disse os anjos: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse Jesus que entre vós foi recebido no céu, ele há de vir assim como vós viste-o ir. Eu poderia citar Hebreus 10, 37, quando disse o apóstolo: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, e ele não tardará. Eu poderia citar Apocalipse 3:11, quando disse o próprio Senhor Jesus: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua. Eu poderia citar o que o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu poderia citar o que disse São Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a seguir, quando diz São Paulo: porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido, com forte arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e ali nós viveremos para sempre com Ele. Mas a igreja está cônscia, a igreja está consciente. Todo crente que tem azeite de reserva sabe que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e nós iremos subir, e nós iremos subir, e nós iremos subir, e nós iremos subir, e nós iremos subir. Quem crê que vai subir, diga glória a Deus esta noite. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 24, versículo 4 a seguir, disse Jesus: acautelai-vos, pois que ninguém vos engane. Versículo 5: porque surgirão falsos cristos, se possível for, enganarão até os escolhidos. Versículo 6: Jesus disse: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, ouvireis de guerra, porque haverá fome, haverá terremoto, haverá pestes, mas ainda é o princípio das dores. Versículo de número 7, disse Jesus: porque se levantará reino contra reino, nação contra nação, e haverá terremoto em vários os lugares. Observe os senhores, observe as senhoras, observe os irmãos que me ouvem. E Jesus deu alguns traços acerca da sua vinda. Ele disse que um dos sinais da sua vida seria fome. Um dos sinais da sua vinda seria fome. No Brasil, segundo dados do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, nós temos no Brasil 190 milhões de habitantes. Mesmo com o governo socialista de Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo com Bolsa Família, mesmo com Auxílio Gás, mesmo com Bolsa Escola, nós temos no Brasil 10 milhões de brasileiros passando fome. Nós temos no Brasil 10 milhões de brasileiros passando fome. Pessoas que não têm um pão para comer, pessoas que não têm uma colher de arroz para pôr na mesa, pessoas que não têm uma colher de feijão para colocar na mesa. Nós temos fome no mundo, segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, dos 6,4 bilhões de habitantes no mundo, nós temos aproximadamente mais de 1 bilhão de pessoas na miséria, pessoas que estão passando fome, pessoas como no Haiti, um país aqui da América Latina. O Haiti tem como a sua religião predominante o vodú. Lá tem umas tropas da ONU que está lá trabalhando. O Haiti, queridos,
país é um dos países mais pobres do mundo. Lá um pai de família, imagine o senhor que é pai, imagine a senhora que é mãe. Um pai de família pega o seu filho e troca por um prato de comida. Um pai de família pega o seu filho e troca por um prato de comida. E este filho que é trocado pelo prato de comida não vai ser cuidado pela família. Este filho que é trocado por um prato de comida é sacrificado na obra de voodoo, é sacrificado em sacrifício a deuses. A vida são tirada. Por exemplo, querido, o mundo está sofrendo, a fome está avalastando o mundo. A igreja precisa despertar. A natureza está gemendo, dizendo que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Desperta a igreja. Quem crê que Jesus está voltando, diga glória a Deus. Um dos sinais da sua vinda, ele deu outros sinais, é guerra. Um dos sinais da vinda de Jesus é guerra. Segundo o site da ONU, eu tive a curiosidade de estar pesquisando ainda essa semana, nós temos em pleno século 21, em pleno ano de 2009, atualmente 36 guerras em andamento. Nós temos atualmente 36 guerras em andamentos. É guerra entre palestinos e judeus, é guerra no Afeganistão, é guerra no Paquistão, é guerra na região da Caxemira, lá entre a Índia e o Paquistão, é guerra no norte do Iraque, é guerra na Turquia, é guerra na Geórgia, é guerra entre a Rússia e a Geórgia. A natureza está gemendo, os sinais estão da vinda de Jesus, as crises financeiras estão aí mostrando que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Eu sou baiano, eu nasci na Bahia. A Bahia leva um título que não é verdade, de estado brasileiro que tem mais centro de macumba. Segundo dados do IBGE, o estado brasileiro que tem mais centro de macumba é o estado do Rio Grande do Sul. Segundo dados do IBGE, o estado brasileiro que tem mais centro de macumba não é a Bahia, é o Rio Grande do Sul. O estado do Paraná, pasmem os senhores e as senhoras, é o estado brasileiro que mais desaparece crianças. Uma média de 9 a 10 crianças desaparecem por dia. E essas crianças desaparecem para quê, pastor? Para ser criada? Não. A maioria dessas crianças que desaparecem no estado do Paraná são crianças que são sacrificadas em obra de magia negra, em obra de espiritismo. A terra está gemendo, os sinais estão mostrando, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Desperta, ó igreja. Um dos sinais da sua vinda, ele deu também que era perto. Um dos sinais da vida de Jesus, ele disse que era perto. Observe os irmãos, outro dia eu estava pregando, fiz uma conexão em Brasília, peguei o Correio Brasiliense, que é o jornal de Brasília, estava lendo, Brasília foi invadida pela peste do escorpião. A peste do escorpião invade Brasília. Senhores que moram em Brasília, cuidado quando for calçar um sapato, quando for vestir uma roupa, porque Brasília é avalastado, é assolado pela peste do escorpião. Lá na Bahia, houve uma peste chamada de peste da vassoura de bruxa, que destruiu toda a plantação de cacau. Aqui em Minas Gerais, houve uma peste chamada peste do gafanhoto, que destruiu toda a plantação de café. O ano passado, o Rio de Janeiro foi invadido pela peste do mosquito da dengue. Mais de 300 mil carioca foram picados pelo mosquito da dengue. Com todo o avanço do Ministério da Saúde, a cada mês, por mês, no Brasil, 1.500 jovens são contaminados com o vírus da AIDS. Segundo dados do Ministério da Saúde, por mês no Brasil, 1.500 jovens são contaminados com o vírus da AIDS. Sabe o que é isto? É a natureza gemendo, é a terra gemendo, dizendo, ó igreja, desperta, ó igreja, acorda, ó igreja, busca a sede de reserva, porque o noivo está vindo. Quem crê que Jesus está voltando, diga glória a Deus. Um dos sinais da sua vinda é os terremotos. Um dos sinais da sua vinda é os terremotos. Um dos sinais da sua vinda são os terremotos. Observe, senhores, eu tive a curiosidade de pesquisar ainda hoje, de 2003 para cá. Em 2003 nós tivemos um terremoto na Nigéria, que ceifou a vida de 3.000 pessoas. Ainda em 2003 nós tivemos um terremoto no Irã, que ceifou a vida de
31 mil pessoas. No ano de 2004, nós tivemos aquele tremor bem conhecido, chamado de tsunami, que ceifou a vida de 300 mil pessoas. No ano de 2005, nós tivemos um terremoto na Indonésia, que ceifou a vida de 1.000 pessoas. Ainda em 2005, nós tivemos um terremoto no Paquistão, que ceifou a vida de 75 mil pessoas. Em 2006, nós tivemos um outro terremoto em Java, que ceifou a vida de 3 mil pessoas. Em 2007, nós tivemos um terremoto no Peru, que ceifou a vida de mais de 4 mil pessoas. Ainda em 2007, nós tivemos um terremoto lá no Japão, que ceifou a vida de mais de 1.000 pessoas. Em 2008, nós tivemos um terremoto na China, que ceifou a vida de 80 mil pessoas. Aí em 2008 nós tivemos um terremoto em Luanda, que ceifou a vida de mais de 3 mil pessoas. Sabe o que é isso? É a natureza gemendo. Sabe o que é isso? É a terra gemendo, dizendo que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. No mês de fevereiro, próximo passado, este ano agora, o mês que vem fará um ano, prefeito de São Paulo, Dr. Gilberto Kassab, foi no culto na Assembleia de Deus em Perus, pastoreada pelo pastor Elias Cardoso. E aquele culto pomposo, aquele culto bonito, aquele culto lindo, e aquele culto solene, porque o prefeito estava lá. Lá no meio do culto, Jesus tomou uma irmã moreninha, feinha, que só tinha um dente na boca, estava lá, mas cheia do Espírito Santo. E Jesus tomou ela em línguas estranhas e disse: o pecado dessa cidade chamada São Paulo tem chegado até as minhas narinas, e eu, Deus, estou irado com esta cidade, e eu estou voltando para arrebatar a minha igreja, e como prova que eu estou arrebatando a minha igreja, eu vou trazer um terremotozinho lá na costa, lá no meio do mar, só para assustar, só para despertar a minha igreja, só para assustar, só para despertar a minha igreja. 2 meses depois, precisamente no dia 18 de abril do ano próximo passado, a 270 quilômetros da costa norte aqui paulista, quem mora em São Paulo sabe disso, houve um tremorzinho de terra. Aquele tremorzinho sacudiu um pouco São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Quando houve esse tremorzinho, no dia seguinte, o Gilberto Kassab estava no culto, procurando saber aquela irmã, como é que ela tinha essa intimidade para saber prever as coisas que iam acontecer. Sabe o que é isto? A terra gemendo, é a terra gemendo, dizendo que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus vai voltar. E qual é a palavra que o Senhor tem para mim, pastor? A palavra que eu tenho para você é Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Segura na mão de quem está do teu lado para ele. Prepara-te, diga, prepara-te, diga, prepara-te, diga, prepara-te, diga, prepara-te, 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 prepara-te. Ele vem, ele vem, ele vem. Só quem crê que ele vem, levante a mão, abra a boca e glorifique a ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Onde os sinais da sua vinda também são surgimentos de falsos cristos. Onde os sinais da sua vinda também são surgimentos de falsos cristos. Eu tive a curiosidade de entrar no site de Dr. Billy Graham. Ainda hoje estive dando uma olhada. Segundo o site de Dr. Billy Graham, você entra na página de falsos cristos. Existe catalogado no mundo aproximadamente 5.000 falsos cristos. Existe catalogado no planeta aproximadamente 5.000 falsos cristos. Segundo o site de Dr. Billy Graham, nós temos catalogado no Brasil 113 falsos cristos. E o que aparece na lista lá no topo é aquele cidadão lá de São José dos Pinhais, um cidadão por nome de Henrique Cristi, aquele moço que é motivo de chacota e é motivo de zombaria. Outro dia ele estava no programa de uma senhora por nome de Luciana Gimenez, e eu estava chegando na casa do irmão. O irmão disse: pastor, dê uma olhada aqui, ó, é o Cristo. E ele estava lá, e a plateia estava fazendo algumas perguntas, e alguém disse: você não é Cristo não, porque se Cristo vir aqui, vão fazer com ele a mesma coisa que fizeram
com Saddam Hussein, vão enforcá-lo. Outro diz, não, você não é Cristo, porque se Cristo vir aqui, vão dar uma injeção de gás nele e vão matar. Outro diz, se Cristo voltar aqui, vão dar uma rajada de metralhadora nele e vão matar. Não é bem verdade, irmão, não é bem verdade. Existem duas características da primeira para a segunda vinda de Jesus. Existem duas características da primeira para a segunda vinda de Jesus. Na primeira, ele veio como homem, mas na segunda agora, ele virá como Deus. Na primeira, ele veio fundar a sua igreja, mas na segunda, ele vem arrebatar a sua igreja. Na primeira, rasgaram as suas vestes, mas na segunda, ele vem vestido de linho branco puro, resplandecente. Na primeira, ele apanhou de vara de chicote, mas na segunda, ele tem nas suas mãos uma vara de ferro para reger as nações. Na primeira, ele sofreu, mas na segunda, ele reinará. Na primeira, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na segunda, ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira, ele veio fundar a sua igreja, mas na segunda, ele veio arrebatar a sua igreja. Na primeira, ele veio como alfa, mas na segunda, ele virá como ômega. Na primeira, ele veio como a rosa de Saron, mas na segunda, ele virá como o lírio dos vales. Na primeira, ele entrou em Jerusalém cercado de homens, mas na segunda, virá cercado de anjos, de arcanjos, de querubins e de serafins. Na primeira, ele sofreu, mas na segunda, ele reinará. Na primeira, ele ficou erguido numa cruz, mas na segunda, vai ficar erguido numa nuvem que vai cobrir a igreja da terra. Na primeira, cuspiram nele, mas na segunda, adorarão a ele. Na primeira, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas na segunda, ele vem montado sobre um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará. Levante a sua mão direita se você crê que ele vai voltar. Levante a tua mão, abra a boca e glorifica. Oh glória, oh glória. Diga comigo, ele vem. Diga mais forte, ele vem. O arrebatamento dá-se-á de três formas. Primeiro, o arrebatamento será seletivo. Será seletivo, será seletivo. Vamos lá? Primeiro lugar, o arrebatamento será o quê? Segundo lugar, o arrebatamento será rápido, 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 rápido. Segundo lugar, o arrebatamento será o quê? Terceiro lugar, o arrebatamento será secreto, 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 secreto. Terceiro lugar, o arrebatamento será o quê? Secreto. Coitado dos fofoqueiros, coitado dos linguarudos de plantão, coitado dos línguas de TU, coitado dos fofoqueiros. Não vai dar tempo para contar fofoca. O arrebatamento vai ser secreto. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e nós iremos subir, e nós iremos subir, e nós iremos subir, e nós iremos subir, e nós iremos subir. Quem crê que vai subir, diga glória a Deus. Pastor, como é que os linguarudos vão saber? Como é que os fofoqueiros vão saber? Os linguarudos e o fofoqueiro vão saber, porque vai ser um dia normal como esse. Quem sabe ele vai estar em casa assistindo a novela, e lá despreocupado. E quando de repente vai ver o plantão do Jornal Nacional, e alguém vai dizer que o povo começou a desaparecer, aí ele vai se lembrar: meu Deus, foi arrebatamento da igreja, fiquei. Vai correr para a igreja, vai vir procurar o pastor Marco, vai chegar aqui: pastor Marco não está mais aqui, pastor Marco já está no céu morando com Jesus. Vão pegar o telefone e vai ligar para o pastor Marcelo: pastor Marcelo não vai estar mais aqui, já está no céu morando com Jesus. Vai ser secreto. Jesus, ei, tu que está desconcertado, ei adúltero, ei fornicário, ei noveleiro, ei fofoqueiro, ei linguarudo, se conserta. Jesus vai voltar. Oh glória, oh glória, oh glória, pastor. Eu creio nesse calo de oração que o Senhor tem nesta testa. E eu creio que quando a trombeta tocar,
nós iremos subir a encontrar com o Senhor nos ares, e ali nós viveremos para sempre com Ele, e ali Ele vai julgar dos nossos olhos todas as lágrimas, oh glória, eu estou preparando para subir. Se tem um texto que eu tenho muito medo, Roberto, se tem um texto que eu tenho medo, Dinho, se tem um texto que eu tenho medo, Edivar, é São Mateus capítulo 21, quando Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, porque naquele dia muitos chegarão e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu falei novas línguas. O Senhor disse, eu nem te conheço, rapaz, olhe para cá, irmão. O interessante não é pregar, eu prego o evangelho há 20 anos, que eu prego o evangelho. O cara pode não gostar da minha cara, o cara pode não gostar da minha mensagem, pode não gostar do meu jeito, mas tem que me respeitar como homem de Deus, porque eu prego que vivo e vivo que prego. Não tem essa conversa, camarada, de que Nerildo mexeu com a mulher de alguém, Nerildo telefonou para alguém, Nerildo bebeu um negócio. Não, rapaz, conversa fiada, rapaz. Homem de Deus tem que ser homem de Deus, irmão. Homem de Deus tem que ter compromisso com Deus. Homem de Deus tem que ter vida no altar e se preparar para o arrebatamento da igreja. Segura na mão de quem está do outro lado de frente. Eu quero te ver lá no céu. Você vai profetizar para pelo menos 3 pessoas. Você vai ser boca de Deus agora. Olha para cá. Quem é normal tem 5 dedos. Vamos lá. Quem é normal tem quantos dedos? Quantos dedos? 5. Que representa os 5 ministérios que Jesus deu à igreja em Efésios capítulo 4, versículo 10 a seguir. Esse dedo aqui representa o ministério de apóstolo. Esse dedo aqui representa o ministério de apóstolo. Vamos lá? Esse dedo representa o ministério de... Esse maior aqui representa o ministério de evangelista. Esse maior aqui representa o ministério de evangelista. Esse maior aqui representa o ministério do... Este aqui representa o ministério do pastor, aquele que é casado com a igreja, Esse aqui representa o ministério do... Este menorzinho aqui é aquele que a gente pega as pessoas desapercebidas, buscando o que está escondido, buscando o que está oculto. Esse aqui representa o ministério de mestre. Esse aqui representa o ministério do mestre. Isso aqui não está na faculdade de teologia não, Paulinho. Isso aqui é revelação de Deus. Esse aqui representa o ministério do mestre. Esse aqui representa o ministério do mestre. E este aqui representa o ministério de profeta. Esse aqui representa o ministério de profeta. Então você vai pegar o teu dedo de profeta e vai profetizar para pelo menos 3 pessoas e vai dizer para ele assim, não só você vai subir, mas toda a tua família também vai subir. Diga, toda a tua família vai subir, toda a tua família vai subir. Toda profetiza, 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 profetiza. Quantos acreditam que vão subir, diga aleluia. Quem crê que vai subir, diga glória a Deus. Eu quero ministrar sobre a vossa vida dizendo, o arrebatamento será seletivo, Jesus não vem buscar a todos, mas vem buscar a muitos. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 24, versículo 42 a seguir, estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 na moinha, uma será levada e a outra será deixada. Irmão, Jesus não vem buscar a qualquer um. Até para você nascer houve uma seleção. Jesus disse em São João capítulo 15, versículo 16, não foi vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. Não foi você que quis ser crente, não foi você que quis vir para a igreja, não foi você que quis nascer nessa
família, foi Deus que lhe escolheu. E observe que Deus não lhe escolheu agora, Deus lhe escolheu muito tempo atrás. O Senhor disse para o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Segundo os médicos, a criança começa a ser gerada na terceira semana de gestação, onde é formado os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, que mais tarde vai dar o gene, que mais tarde vai dar o DNA,